seja com todos vocês. Quero compartilhar a palavra que eu coloquei o nome simplesmente de o Pai ama. Mas eu não quero falar só do amor do Pai, quero falar uma outra área que os pais têm responsabilidade. E Deus também, como é Pai, Ele também vai cumprir essas coisas na nossa vida. E antes de iniciar, eu quero contar 2 histórias para você, como um exemplo, que me chamou muita atenção. O pastor Bob Sorge, ele é um pastor que ele escreveu um best-seller, que é O Lugar Secreto. Então, ele contou essa história e ela me chamou muita atenção para o assunto que nós vamos ver e trabalhar nessa noite, compartilhar nessa noite. Então, ele comentou que lá no deserto do Arizona, eles fizeram um experimento científico chamado biosfera. E eles colocaram lá um grande domo. O que é domo? Domo seria um termo usado, referência a algo arredondado, numa construção, tipo uma cúpula. Então, eles fizeram lá no meio do deserto do Arizona, eles fizeram esse lugar. Agora, olha só, por que eles fizeram? O que eles queriam com isso? Eles queriam criar ali dentro, naquele lugar fechado, um lugar autossustentável. É como se fazer um mundo dentro daquele lugar. E eles queriam fazer com que aquele mundo lá dentro não dependesse lá de fora. Então, tivesse sobrevivência lá, não tivesse tipo, o sol, dependesse do sol lá fora, dependesse da chuva lá fora. Então, eles queriam isso, que esse lugar fosse, então, um lugar autossustentável. E, então, eles criaram como que uma bolha. E aí, por que eles quiseram fazer isso? Eles queriam ver se dava certo, porque aí, então, eles poderiam fazer isso lá no planeta Marte. E aí, podia as pessoas sobreviver lá naquele planeta. Isso era uma das ideias, né? Que não deu muito certo. Mas eles tentaram, né? E aí, não foi bem como eles imaginaram. Então, alguém teve uma ideia e disse assim, vamos plantar árvores frutíferas. Vamos plantar também. Vamos plantar aqui árvores frutíferas. E aí, dentro daquela biosfera. E eles criaram tudo o que realmente precisa. Tipo assim, a luz necessária, a água necessária, o calor ou o frio necessário. O que precisava, eles criaram. Então, lá dentro tinha tipo algo perfeito. Algo perfeito, a atmosfera perfeita, tudo perfeito, para que tivesse as condições para que aquelas árvores frutificassem. E realmente elas frutificaram. Elas deram muito fruto. Mas daí sabe o que aconteceu? À medida que foram tendo os frutos, os galhos quebravam. Porque os galhos não conseguiam sustentar aqueles frutos que estava dando. Então, eles viram que não funcionava, porque quebrava. Vinha o fruto, crescia um pouquinho, quebravam os galhos. E eles, então, perceberam que aquele mundo ideal que eles tinham, que aquele tudo perfeito que eles tinham, faltava algo ali, que era o vento. O vento não estava naquele lugar. E aí, o que eles não imaginavam, a necessidade do vento. O quanto o vento é necessário, o vento tem seu propósito. Então, ali, eles esqueceram desse detalhe. E aí, nós vemos que para que os galhos das árvores sejam flexíveis, precisa do vento. Aonde o vento empurra e os galhos crescem sendo empurrados. Tornando eles flexíveis. E assim nós podemos olhar para nós mesmos. E eu quero dizer para você que nós precisamos dos ventos soprando sobre a nossa vida.
E às vezes não é aqueles ventos que a gente quer, mas precisa soprar sobre nós, porque às vezes nós somos muito duros, não somos flexíveis, não somos dobráveis, né? O orgulho é uma das coisas que nos faz ser duros, insensíveis. Não somos maleáveis, tolerar, né? A pessoa que é maleável, ela suporta. A pessoa que é maleável, ela tolera. Ela tem mansidão, ela tem paciência, porque ela já foi moldada. Ela foi dobrada pelos ventos da vida, né? Então ali eles viram isso e depois, com o tempo, eles acabaram largado. Assim hoje dizem que está lá aquilo lá. Não sei se uso para alguma coisa, mas pelo experimento que eles queriam fazer, não deu certo. Porque, olha só, Jesus disse que aquele que praticasse a palavra é como se ele construísse a sua casa sobre a rocha. E aquele que não pratica a palavra de Deus é como se ele construísse a casa na areia. Só que o detalhe é que a chuva e os ventos vêm sobre a casa da rocha e sobre a casa da areia. A única diferença é que a casa da areia, ao vento vir, derruba. Mas aquele que construiu. Então Jesus estava dizendo que os ventos viriam. Que os ventos é uma coisa necessária, né? Para soprar sobre as nossas vidas. E você sabia que o planeta precisa de tempestade? Acho que ninguém gosta muito de tempestade. Começa um vento forte, aí você já pensa, ai, tomara que não venha uma tempestade. Mas dizem que a tempestade, ela equilibra a temperatura do planeta. Ela restaura a vegetação. E as árvores que são mais fortes, elas são aquelas que aguentam os grandes ventos. E os ventos vêm, em vez dela ficar mais fraca, ela fica mais forte. É quando nós vemos que o benefício desse vento, né? Então, a tendência de nós olharmos para a tempestade como o lado destrutivo. E aí, quando acontecem umas tempestades na nossa vida, a tendência nossa é olhar o que está prejudicando. Não olha o que será que vai trazer de benefício isso. Mas olha só a parte do lado destrutivo. E sabe que quando nós temos tempestades e ventos na vida, nós podemos ficar distraídos por causa dos efeitos contrários. Nós ficamos olhando as destruições, ou nós escolhemos olhar o que Deus está fazendo com aquela turbulência na nossa vida, com aqueles ventos soprando na nossa vida, né? E você sabe que teve um avivamento muito grande no país de Gales. E aí uma das coisas que me chamou a atenção era a oração que prevalecia naquele lugar. Sabe o que eles oravam? E ainda ficou conhecido a oração do avivamento de Gales. Foi essa, ó. Senhor, me dobra, me prostra. Sabe que o orgulho é uma das coisas que endurece, né? E o orgulho fez com que Satanás fosse banido do céu. Foi o pecado dele, foi a rebelião e o orgulho. E essas duas raízes estão em nós. Uns mais, outros menos. Uns têm mais problema com orgulho, outros têm menos. Mas vai ter problema em outras áreas. A rebelião, todos nós temos uma pontinha de rebelião na nossa vida, não é verdade? Alguém vai mandar, quando era solteira, eu me lembro que a minha mãe dizia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu pensava dentro de mim, poxa, eu podia pedir, por favor, pensava. Tipo, ela estava ali e ela tinha o comando. Então, filha, vai fazer isso, filha, vai fazer aquilo. Ela direcionava, mas eu dentro de mim, poxa, podia pelo menos pedir por favor. Né? E toda vez que alguém quer empurrar a gente em alguma coisa, a gente já... Não, se é para empurrar, eu não vou. Se alguém quer
dizer, faça isso. Eu faço se eu quiser. Não é verdade? Tem essa pontinha em todos nós. E por isso, o Pai que nos ama precisa nos corrigir. Você já parou alguma vez para pensar? Eu acho que essa situação, nem toda situação é a correção do Pai. Tem algumas que é só para deixar a gente forte. Mas tem situações na nossa vida que o Pai está corrigindo. Se Ele não está te corrigindo, Ele não está te tratando como filho. Então nós precisamos ver. Porque se o Pai está te corrigindo e você não está fazendo uma prova e você reprova, você vai fazer de novo. Até que você fique aprovado, porque nós estamos sendo aperfeiçoados para o reino eterno de Deus, que já começa aqui. Nós viemos do jeito que a gente está. Vem todo cheio de pecado, todo cheio rebelde, todo orgulhoso. Pode vir, o Pai chama, vem. Tu vem como tu estás, mas tu não vai. Quando tu conhece um Deus tão grande, tão amoroso, vai ficar do mesmo jeito. Você vai deixar Ele te transformar e realizar a obra perfeita. E aí, nas tempestades da nossa vida, ela vai renovar a nossa fragrância, o nosso bom perfume. Quando uma pessoa fica irada, vamos olhar aquilo como um perfume. Que perfume que seria dentro de casa? Bom? Não. Já disse um pregador assim que cada cidade, cada casa tem um perfume para Deus. Exala um perfume. Por isso que Nínive estava exalando um perfume ruim. E Deus disse, eu vou lá. Eu vou fazer alguma coisa. Então, as tempestades, elas vêm para renovar a nossa fragrância. E aí eu quero contar outra história também que me chamou muita atenção. Aprendi com isso. Foi um documentário que o Bob Sorge, esse pastor que escreveu o livro do Lugar Secreto, ele estava no avião e daí não tinha nada para fazer. E aí ele falou, vou assistir um documentário. E ele assistiu. Ele viu um documentário sobre o vinho, sobre a produção do vinho vintage. E aí, então, eu pensei, o que é vintage? E aí eu fui procurar. E aí, o Google nos disse, o uso da palavra vintage originalmente começou com uma palavra francesa para descrever o ano ou local de um vinho fino. Agora é usado para descrever qualquer coisa que seja de outra época. A maioria dos itens vintage são caros hoje em dia. Não só porque são de outra época, mas por causa da sua qualidade rara. Então, é um vinho especial. Sabe por que esse vinho é especial? E aí ainda é assim, é por ano, né? Tipo, 2012, pelo jeito, foi um vinho muito bom. Então, as pessoas, eu quero de 2012. Eu quero de 2012. E o que me chamou a atenção é como produzir. Nós ganhamos uma parreira. E aí, no verão, eu pensava, nossa, aquela parreira parece tão seca. Eu vou molhar ela. E aí, quando eu podia, eu molhava bem as raízes. Eu pensava, ela deve ficar bem feliz, a parreira. Só que daí eu estava vendo o documentário, eu errei. Muito pelo contrário. Se molha a parreira, as raízes lá de baixo, elas voltam para a superfície para pegar a umidade. Em vez delas ir lá para baixo, para pegar a umidade, encontrar as águas lá embaixo, elas vêm para cima, então elas não se firmam. E aí eu entendi, então, o quanto eu estava fazendo a coisa errada. Agora, olha só, para que possam produzir esse vinho vintage, precisa ser uma safra que tenha passado muita dificuldade. Que o tempo não seja bom, o sol seja muito forte ou muito frio, todo desequilíbrio que estressa a vinha. A vinha fica estressada. E aí, nesse estressada vinha,
ela se esforça ao máximo, porque tem uma vida na parreira. Ela se esforça ao máximo, e nesse se esforçar é que vai e produz o vinho, o bom vinho, que é o vintage. E aí a terra, ela é como se ela se gastasse em cima, porque produz, planta. Por isso que no Antigo Testamento eles plantavam 6 anos e 1 ano eles ficavam sem plantar. Não era por nada que Deus dá orientação no passado, né? Mas hoje em dia, quem é que quer perder 1 ano? Não quero perder 1 ano de colheita. Então a terra tem que ser colocada coisas ali para suprir. Então a terra em cima ela se gasta. Então a planta ela precisa vir, ela precisa ir com as suas raízes lá para baixo, encontrar as águas. E quando ela vai encontrar as águas, ela se fortalece. E aí então ela dá o fruto. E aí por isso que, de acordo com quanto a vinha está estressada pelas adversidades, ela vai ser, então, tipo assim, 2012 eles tipo agradecem as adversidades pela qualidade, e as pessoas dizem: não, aquele de 2012, e aí é caro e é difícil de encontrar por causa disso. Agora, o que isso tudo tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco? Essas 2 histórias que eu contei para você, que me chamou muita atenção, que não deve ser diferente da nossa vida. É naqueles momentos onde você passa mais trabalho e dificuldade. É ali. Você já ouviu falar aquilo, que quando há uma grande tempestade, depois uma grande coisa se realiza? E às vezes precisa, até num casamento, precisa às vezes de uma tempestade. Porque às vezes, quando a pessoa está tudo bem, ela se acomoda. E às vezes não está tudo bem. E aí ela só vai saber quando o marido pediu divórcio ou quando a esposa pediu divórcio. Agora, se aparecem tempestades, elas têm o poder de renovar, de transformar. E assim é na nossa vida. Talvez nós estamos na nossa vida espiritual acomodado. Tá bom assim, nossa, é legal, estou com Deus. Aí eu escutei uma frase assim, até na estrada eu estava conversando com meu marido. Aí o pastor falou você pensa que o mundo é um piquenique? Você pensa que é? Só festa, só festa. Não. No mundo, Jesus diz: tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, nós passarmos tribulações fortes é outra coisa. Nós vamos ser que nem aqueles carvalhos que pode balançar, mas não nos tira do lugar. Então, por isso que no caso desse vinho, era uma estação de adversidades na vida. E toda vez que Deus quer que você mova de lugar, ou você se move, ou alguma coisa vai mover você. Entende? Precisa haver em nós uma sede maior de Deus. E às vezes é aonde nós gritamos, daí nós jejuamos como nunca nós jejuamos na vida. Nós oramos como nunca nós oramos na vida. E aí algo grandioso acontece. Mas depois que acontece, a tendência é de novo se acomodar. Sabe, já ora menos, jejua, olha lá se jejua. E aí vai. Porque a vida está tão boa. Por que ela está tão boa? Porque eu devo ter orado antes, eu devo ter buscado antes. E o pai que ama, o pai vai olhar para cada filhinho seu. E vai olhar e vai dizer o que ele está precisando. Acho que vou soprar um vento sobre ele. O que ele está precisando? O que está precisando mudar na vida dele? Sabe, o vento às vezes, ele sopra, né? Quando você vê às vezes folhas, às vezes até num terreno assim, ela cheia de folha, mas de repente vem o vento e sopra todas aquelas folhas embora. Existem muitas coisas na nossa vida que estão ali como folhas, e elas
são folhas secas. São coisas desnecessárias para a nossa vida. Mas elas estão ali, tu deixa. Tu vai deixando. Você sabe que aquilo não é bom, você sabe que aquilo está sujo. Não está limpo. Não é legal. Está lá, um fala palavrão, o outro lá escuta a música do mundo, ainda mais aquelas músicas, quando fala música do mundo, gente, não é para ficar, é para escutar bastante louvor. Mas a música do mundo, aquelas que têm aquelas letras horríveis, que não louvam o Criador, tem nada a ver conosco. E às vezes vai deixando aquelas folhas secas espalhadas por toda a casa. Vê o filho lá que está olhando alguma coisa que não deve lá no computador. Mas aí se eu vou lá, eu vou arrumar uma briga. Pois arrume uma briga. Arrume uma briga. Sabe o que nós fizemos, eu e meu marido, uma vez? Nós trouxemos o computador para dentro do nosso quarto. Para dentro do nosso quarto. Teve época, mas isso os meninos concordaram. Teve época que nós guardamos a TV dentro do guarda-roupa. Mas essa aí eles concordaram. A gente falou com eles, eles concordaram. Guardamos, acho que por uma semana. Existe muita folha seca ao nosso redor, no lugar que nós habitamos, na atmosfera. Fala áspero, mas deixa. Aí a atmosfera que devia ser aquela boa atmosfera de paz, de alegria, de tranquilidade, de sossego, é uma atmosfera pesada dentro de casa. É fácil tirar ela. Ela só está ali porque você quer, porque você deixa, porque você não sopra para fora. E aí então, Deus, Ele quer nos levar numa jornada, eu vou exagerar aqui, uma jornada desesperada para encontrar mais dele. E aí quando meu marido é testemunha, né? Como às vezes, meu Deus, como eu buscava Deus. Quando eu não conhecia, era como se era uma cega assim, onde tu tá, Deus? Aonde tu tá, Deus? E quando eu conheci, muito mais ainda. E às vezes eu tô lá, mas ainda bem que é só eu e ele. Porque daí, eu canto em línguas, daí eu canto cântico novo, aí eu choro. Às vezes ele fala assim, amor, daí eu tô lá fora, às vezes eu choro também, daí eu começo a orar. Você que faz a atmosfera. Mas o que Deus quer provocar em nós é esse desespero por Ele. E às vezes, para trazer mais perto, Ele precisa corrigir algumas coisas na sua vida. Ele precisa corrigir. E às vezes, algumas dificuldades, você precisa perguntar, o Pai está me corrigindo? Por que essa situação não está mudando? Será que o Pai quer que eu aprenda? Por que eu ainda tenho que passar por tal coisa? O Pai que ama, Ele corrige os seus filhos. Nós vamos ver em Hebreus, você pode abrir, você que tem a Bíblia, Hebreus 12, 5 a 11, nós vamos ver que o Pai que ama, Ele corrige. Esse texto, eu acho ele tão claro, não tem como você não entender o que está escrito ali, porque é aquilo que está escrito. A Bíblia fala, diz o que quer dizer, né? Então, Hebreus 12, 5 a 11 diz: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu. Isso aqui é um salmo que está aqui no livro de Hebreus, está citando um salmo. Filho meu, ou um provérbio, alguma coisa. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não desmaies quando por ele é reprovado.
não passou no teste. Deus está fazendo um teste da sua paciência. Não passou. Vai ficar para a segunda época, vai ficar na recuperação. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Nós vemos então aqui tão claro que o Pai nos corrige, o Pai nos disciplina, Ele dá aprovações para que você seja aprovado e em cada coisa você fica mais forte. A mesma coisa numa faculdade. Você tem que passar no primeiro ano, seja criança também lá, aprendendo. Tem que passar o primeiro ano. Aí você tem condições das matérias do segundo. Quando eles vão da segunda, eles não conseguem do primeiro passar para o terceiro. Então, a matéria do primeiro prepara eles para o segundo. A matéria do segundo prepara eles para o terceiro. E assim por diante. E assim Deus é conosco. Ele quer nos fortalecer, nos tornar forte. E uma das coisas e da diferença é a paz que Deus dá para nós. A confiança no decorrer dos anos. A confiança que vem nos dá descanso. A gente não sofre tanto com as dificuldades, porque a gente aprende mais a confiar em Deus. Então o texto aqui nos falou claro, e ainda a Bíblia fala outros ainda. A Bíblia fala da poda. Jesus falou, que aquele árvore que está dando bom fruto, ele poda, para que continue dando mais fruto. E aí ele fala também do refino do ouro, a Bíblia fala do deserto. Ele colocou aquele povo no deserto para ensinar a eles que não só de pão viverá o homem. Eles tinham que depender de Deus para comer. Vestir nem se falar, porque ninguém comprava roupa, porque não tinha. Vestia o que tinha. Então, eles sabiam que se Deus não desse comida, eles morriam, porque eles estavam no deserto. Então, eles tinham que aprender a confiar em Deus. Nessa situação, às vezes, vocês têm alguém aqui sem emprego. Nós conhecíamos um irmão que ele ficou 2 anos, gente. Imagine 2 anos sem um emprego. E a gente pensa, ai meu Deus, Senhor, dá um emprego para ele. Senhor, como ele é tão bom, ele é tão legal. Por que ele está sem um emprego, Senhor? E ele tinha as reservas dele, por isso ele sobreviveu 2 anos. E aí, de repente, ele arrumou um emprego. E ele passou anos nesse emprego e se aposentou no emprego. Mas eu nunca esqueci os 2 anos que a gente ficou lá, orando para que ele tivesse um emprego. O que Deus quis ensinar para ele? 2 anos não apareceu um emprego. Mas o Pai, além de corrigir, Ele nos cuida. Ele não nos abandona. Ele sempre está conosco. Nós somos filhos, não somos bastardos. Por isso Ele precisa. Você entendeu as 2 histórias que eu falei? Se você entendeu, você já começou a achar, como eu comecei a achar, que as tribulações são boas. Que os ventos são bons.
E quando eles soprarem, eu não vou me abaixar, eu não vou desanimar. Eu vou dizer, olha, esse vento vai me fortalecer. Vou ficar mais forte depois de que eu passar essa situação aqui. Deus falou para Pedro também, Pedro, Satanás reclamou e queria você para peneirar. Imagine a conversa de Satanás com Jesus. Passa o Pedro na peneira, deixa eu peneirar ele para ver se ele fica na peneira. Ou ele cai na primeira mexida que a peneira faz. Jesus falou para Pedro, Satanás te pediu, para peneirar você. O Pedro achava que ficava na peneira, né? Mas pelo jeito, ele disse, Jesus, não vou te negar. E ele negou Jesus. Então, a correção do Senhor é a maneira de Deus, que Deus usa, maneira redentora, através das circunstâncias difíceis, para corrigir, para disciplinar seus filhos, para o progresso da maturidade. Alguém está contando o horário? Senão me perco. Qual é o filho que gosta de correção? Ninguém gosta. A não ser que ele tenha maturidade para entender. Eu estava lembrando na estrada, um dos filhos, ele falou, amor, tu lembra aquele dia que eu exercia a disciplina sobre todos eles, os 5? Ele chamou um por um, longe um do outro, e exerceu a disciplina sobre cada um deles. Deu umas varadinhas neles, porque eles fizeram a bagunça junto. E daí, depois que ele tinha corrigido, eu cheguei lá, ele estava chorando. Ele falou, como é difícil corrigir sem a gente estar bravo. Mas essa é a verdadeira correção, corrigir quando a gente não está bravo. E aí eu lembrei que um dos filhos, a primeira vez eu li um livro, Ouse Disciplinar Seu Filho. E li a primeira frase do livro. E aí um dos filhos fez uma bagunça lá, chamei ele. Filho, a mãe vai te corrigir, mas a mãe te ama. Mas a Bíblia fala que se não corrigir, corrige que livra a alma ele do inferno. Aí fiz a correção e depois, filho, você consegue dar um abraço na mãe? Daí ele veio e me deu um abraço. Aí eu saí e pensei, funcionou. Com amor. Uma correção diferente, senão a gente corrigia só gritando. Era assim que eu corrigia também, eles bem pequenos. Gritava, fazia aquele escarcéu para corrigir. E aí nós aprendemos como tinha que corrigir. Nós temos essa tendência, como eu falei, da raiz de rebelião, do orgulho, porque sabe, os primeiros habitantes da terra, eles fizeram uma péssima escolha. Só que nós não podemos condenar eles, porque hoje em dia os homens fazem péssimas escolhas. Então nós não vamos ficar condenando tanto o Adão e a Eva. Mas ali foi primeiro a liberdade que Deus deu para eles. Deus disse, não coma essa fruta. Aí quando a serpente, quando o diabo veio lá para Eva, ela disse, não, Deus falou que não é para comer. Ela sabia, ela tinha entendido que não era para comer. Mas ela decidiu, tipo, olha Deus, tu falou para eu não comer, mas eu vou comer. Eu acho que isso é bom para mim. A mesma coisa é o pecado, seja do vício, seja do adultério, seja qualquer outro pecado. Todo mundo tem consciência. Todo mundo tem. Eu sei que quando você caminha, você fica preso. Daí você precisa de ajuda para sair. Eu sei disso. Mas o primeiro passo é você que dá e é você que escolhe. Eles disseram, Deus, Deus não está falando a verdade. Ele não vai. A gente não vai morrer, não. E aí, essa mensagem que ela passou para Deus. Tu falou, mas eu vou fazer o que eu acho da minha vida. E nós hoje sofremos essa consequência do acho deles. E assim é, pais. As escolhas de vocês, os achos de vocês, não vão só vocês que vão pagar. É os filhos de vocês. Vai respingar nos filhos. Então, vamos pegar os achos de Deus, que é muito melhor.
Agora, olha só, eles disseram, essa vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas de quem era a vida deles mesmo? De quem era a vida deles? De Deus? Porque foi Deus que fez eles? Então, como eles podiam? É que nem o barro dizer para o oleiro, eu não quero alça aqui. Mesma coisa. Só que esse Deus que não corrige, que não reprova, esse Deus, Ele não é o Deus criador. Porque muitos querem um Deus à sua imagem e semelhança, um Deus que vem me servir, um Deus que vem me abençoar, um Deus que realiza os meus sonhos. Esse não é o Deus criador. Ele vai realizar, sim, Ele vai realizar. Porque Ele não tem planos de mal para você. Ele só tem planos de bem, diz a palavra lá em Jeremias. Esse tipo de Deus que não corrige não é o Deus criador. Você já entendeu que você é filho de Deus quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você foi adotado por Deus, então você é filho. E aí por isso, diga, Senhor, eu aceito a correção. Eu quero perceber a hora que Tu estás me corrigindo. Se nós entendermos a disciplina de Deus, nós vamos crescer cada vez mais e ficar fortes e nos alinharmos. E nós fomos adotados pelo Senhor Todo-Poderoso. Nós precisamos ficar parecidos com Ele. Nós precisamos ser moldados como um filho. Até Jesus, né, como homem, teve que ser moldado. Até Jesus, quantas coisas que Jesus teve que passar. Mas Deus mostra a sua bondade. Com o povo de Israel, Deus, o texto não vou ler agora porque já passei um pouco do horário, mas mostra o texto que Deus diz, eu vou entregar Israel para os babilônicos, para corrigir eles. Então, Babilônia serviu para fazer a correção que precisava ser feita no povo de Israel. Então, a Bíblia é clara, várias vezes você vai ver isso. Mas antes de entregar, Deus avisou um monte de vezes. Não se comportem assim, porque senão vocês vão parar lá. Não faça isso. Não é assim os pais falam para os filhos? Não faça isso, porque senão você vai ficar sem celular, senão você vai ficar... E os pais falam, e Deus fazia assim. Ele usou o profeta Ezequiel, ele usou o profeta Jeremias, ele usou outros profetas para dizer, para falar. Eles foram muito avisados. Por isso que nós precisamos de líder também. Para olhar para nós, irmão, você precisa se corrigir nisso. Irmão, olha, esse comportamento aí, você aí com a sua esposa, parece que não é muito legal não, hein? Nós precisamos de quem enxerga, se a gente não está enxergando, né? Nós precisamos, e Deus vai usar essas pessoas nas nossas vidas. Então, o cativeiro, quero já falar para encerrar, o cativeiro, eles ficaram exilados. Eles não eram mais povo lá, uma nação. Eles ficaram nas outras terras. E aí lá eles eram a maior parte de escravos lá também. E aí então, eles tiveram tristeza. Numa provação, muitas vezes nós temos tristeza. Eles ficaram tristes. A cidade deles foi destruída, Jerusalém foi destruída. Eles ficaram muito tristes, eles choravam. Só de lembrar de Jerusalém, eles choravam. Imagine eu que fui lá e olhei, para a hora que eu enxerguei aquela cidade, comecei a chorar. Imagina eles que moravam lá. Então a aprovação, eles tiveram a aprovação, mas Deus chamou isso de bom. Lá eles foram mudados. Lá eles foram preservados. Porque senão outros povos teriam destruído eles. Veja que Deus estava corrigindo, mas no mesmo tempo estava protegendo eles. Porque senão outros povos, do jeito que eles estavam, desobedecendo a Deus, Deus não sairia mais com os exércitos deles. Então eles iam ser exterminados.
Então o cativeiro foi para corrigir eles, mas no fundo também foi para preservar eles, preservar a vida deles. Porque eles só ganhavam as guerras porque Deus batalhava com eles, senão eles não ganhavam. Então a correção foi uma aprovação, mas no final a bondade de Deus veio sobre eles. E aí eles novamente puderam voltar para Jerusalém. E novamente puderam edificar. Deus estava com eles novamente. Mas eles aprenderam muita coisa. Agora eu quero dizer uma das coisas que eles aprenderam. O coração de Israel se voltou totalmente para o Senhor. Depois que eles estavam lá, 70 anos de castigo lá. O coração deles voltou. A idolatria que havia assolado Israel por séculos foi quase totalmente destruída. Se há uma coisa que um judeu não é idólatra. Eles correm leve. Para guardar o sábado deles, eles fazem 600 mandamentos. Veja tanto que eles querem fazer certinho nessa parte. O seu retorno de Jerusalém deu início a uma sequência de desenvolvimento para a vinda do Messias. O plano de Deus nunca foi fazer mal a eles. Como o plano de Deus com a sua vida, quando você tem uma aprovação, quando você está sendo corrigido, nunca é para o mal. Nunca para o mal, é porque Ele te ama. E aquilo vai fazer bem, embora na hora seja motivo de tristeza, mas vai fazer bem. Você vai sair dali fortalecido. Outra coisa que, então, aí pôde dar o desenvolvimento para a sequência da história, para a vinda do Messias. Então, o plano de Deus, Ele diz, os planos que eu tenho são de bem e não de mal. E aí Oséias 3,5 diz, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei nos últimos dias, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E nós poderíamos ver tantas pessoas, José do Egito. A rejeição dos irmãos fortaleceu José para poder ser escravo depois. A escravidão forjou José para ele aguentar a prisão. E a prisão preparou José para ser o governador de toda a terra do Egito. Deus está fazendo algo. Ele quer fazer de você um vintage. Dos tempos ruins, Ele quer fazer você um vinho bom, um vinho de qualidade. Então, quando você perceber a correção do Senhor, quando você perceber as provas, não desanime. Por isso tem um texto que fala, alegrai-vos. Parece difícil, mas fala lá no versículo, alegrai-vos, quando passardes por várias provações. E eu vou convidar você, se você quiser se colocar de pé. Se Deus falou com você nessa noite, eu gostaria que você respondesse para Deus. Depois de ouvir tudo isso, o que você tem para falar para Deus? O que você tem para falar com o seu Pai? Talvez você está num momento de deserto. Deserto não é lugar para morar. É só para passar. Deus vai te tirar dali. Talvez você esteja sendo provado na sua paciência. É o casamento que não vai para frente. É aquela luta no trabalho que já está cansando a sua vida. É o filho rebelde que você não sabe mais lidar com ele. Deus tem toda a sabedoria para te dar, para lidar com ele. Não importa o tamanho da rebeldia. Ela é menor que o Deus que você serve. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa Ele mostrar. Sabe? Aquelas palavras que aquela pessoa te disse naquele dia, elas martelam na sua mente. Elas te fazem sofrer.
Mas pare para pensar. Para pensar. Você está se sentindo injustiçado? Pare para pensar. Escute a verdade de Deus. Escute qual que é a verdade. Espírito de Deus, Tu conduz a toda a verdade. Espírito Santo, Tu nos foi dado pelo Pai para nos ensinar a andar. Mostra a verdade para cada um. Pai, o entendimento dessa palavra gere fruto no coração de cada um, Senhor. Pai, se alguém está aqui desanimado, Pai, eu creio que nessa noite um novo ânimo veio do céu. Pai, se está alguém aqui cansado dessas lutas, vai receber uma nova força. Só mais um pouco. O vento vai soprar só mais um pouco. Aguenta firme. Esse vento não vai derrubar você. Essa adversidade não é para o mal. Espírito Santo amado, Espírito Santo, Tu é aquele que consola. Pai, há muitas pessoas precisando de consolo nesse lugar. Espírito Santo, Tu é o Consolador. Derrama nessa noite uma unção de consolo. Espírito Santo, Tu é aquele que nos fortalece. Uma unção de força, de vigor. Pai, como aquele povo lá em Gales, naquele avivamento. Pai, será que tem alguém aqui que pode orar comigo? Dobra-nos, Senhor. Torna-nos, Senhor, flexíveis. Quebra o nosso orgulho, Pai, para que não sejamos quebrados pelas situações. Dobra-nos, Senhor. Torna-nos flexíveis para segurar os frutos que nós vamos produzir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, reacende a chama, reacende o vigor. Pai, quando aquele povo saiu do Egito, livre, a Tua palavra diz que Tu colocou neles uma força como a do boi selvagem. Um vigor sobre eles. Não havia enfermos, não havia pessoas deficientes lá. Pai, eu Te peço a força do boi selvagem, para que estejamos firmes diante das adversidades. E essas adversidades nos tornem flexíveis, Senhor, para segurar os frutos que nós vamos produzir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que palavra tremenda, não é? Acredito que a partir de hoje, quando soprar um vento sobre a nossa vida, nós nunca mais vamos olhar esse vento da mesma maneira. Que palavra poderosa. Sabe, enquanto a pastora estava pregando, eu me lembrei de uma vez que eu falei algo. Estava numa roda de conversa, já era crente há bastante tempo. E eu falei algo, né? Falei assim uma frase muito forte sobre alguém. E na hora que eu falei, eu tive aquela sensação que Deus estava olhando para mim. Sabe quando o filho faz uma arte, faz uma bagunça, e ele sabe que fez a bagunça e ele olha para o pai e o pai faz uma cara feia para ele? Tipo assim, depois nós vamos ter uma conversa. Aquele dia eu tive essa sensação, quando eu falei aquela frase. Que o pai olhou para mim bem na hora e fez uma cara feia, assim. E na hora eu falei, Senhor, me perdoa. E eu me lembro que começou a soprar alguns ventos na minha vida, naquela época.
e uns ventos bem fortes. E eu tinha convicção que não era o diabo, que não era algo natural, que era Deus tratando a minha vida. Então essa palavra vem de encontro ao meu coração e falou demais, eu não sei com você, mas comigo, né? Então que a gente possa guardar essa semente, essa verdade poderosa que é a palavra de Deus, que a gente tenha a autorresponsabilidade diante de Deus, né? A gente sabe que nós temos as pessoas que estão aí para nos ajudar, os líderes, a própria palavra nos ajuda e nos move, mas a autorresponsabilidade é dizer assim: Senhor, eu reconheço áreas na minha vida que eu preciso mudar. Senhor, eu reconheço que há áreas na minha vida que eu preciso ser dobrada. Então, que a nossa oração nessa noite, que a gente saia daqui com essa oração que a pastora terminou, né? Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. Não é o meu esposo, não é o meu cônjuge, não é os meus filhos, mas é a mim. Amém, queridos? Amém. Lembrando que durante a semana nós temos os pequenos grupos onde você tem a oportunidade para falar sobre esse assunto, né? Talvez você está passando por uma tempestade e ela está te levando para lá e para cá, ou talvez você está naquela fase de permanecer firme, só torcendo para ela passar logo, né? Mas eu aprendi que ela passa mais rápido quando a gente aprende a lição mais rápido, né? Então a gente tem que ficar atento para isso, que você possa procurar esse lugar, um pequeno grupo, para compartilhar vida com as pessoas e receber também do compartilhar da vida delas, para que você também possa ser mais abraçado ainda por esta igreja, pelas pessoas que estão caminhando aqui, porque o nosso objetivo é caminhar juntos, né? Ninguém caminha sozinho. Vamos orar? Querido Deus, eu te peço, Pai, que esta semente que recebemos nesta noite, Pai, possa estar nos nossos corações e possamos meditar durante esta semana, Deus, porque nós sabemos que Tu és um Pai que nos ama, e como um Pai que ama tantos filhos, Ele não poupa, Senhor, a disciplina, e nós queremos aprender o mais rápido possível, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar em todo o tempo, Pai, principalmente no tempo das tempestades. Fala com cada um de nós durante essa semana, que possamos estar reunidos nos pequenos grupos para compartilhar a vida de Deus, a vida que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, e possamos continuar assim como os discípulos de Jesus, compartilhando a Tua palavra de dia e de noite, no templo e nas casas, até que Ele venha. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e não saia deste lugar, né, claro, sem cumprimentar 5 pessoas ou 10, mas antes, levanta suas mãos para ela e diz assim, ó, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, independente das tempestades. Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Deus te abençoe. Até a semana que vem.